13 revelações do Espírito Santo que mudam sua vida se você aceitar de coração. E se eu te dissesse que existem revelações do Espírito Santo que estão batendo agora mesmo à porta do seu coração? Revelações que não são apenas conselhos ou palavras bonitas, mas verdades espirituais, capazes de transformar radicalmente o rumo da sua vida, se você decidir aceitá-las de coração aberto. Muitas vezes, caminhamos como quem carrega um peso invisível, acreditando que já conhecemos tudo sobre Deus, quando na verdade há dimensões da presença dele que ainda não experimentamos. É nesse ponto que o Espírito Santo se aproxima, não como uma voz distante, mas como alguém que deseja segurar sua mão e conduzi-lo a um lugar mais profundo, onde o medo perde força e a esperança renasce. Você já percebeu que em certos momentos da sua vida, algo parecia estar prestes a mudar, mas você não soube identificar o que era? Isso acontece porque o Espírito Santo fala em silêncios que o mundo não entende. Ele sussurra em meio às noites escuras, traz clareza quando a mente está confusa e revela caminhos quando tudo parece fechado. O que diferencia aqueles que vivem milagres daqueles que continuam presos à rotina é justamente a disposição em ouvir e acolher as revelações que ele traz. Cada uma dessas revelações é como uma chave, e hoje você está diante de 13 chaves que podem destrancar portas que você nem sabia que estavam fechadas dentro de você. Não pense que estas revelações são para os outros e não para você. O Espírito Santo não escolhe os mais preparados, mas os mais dispostos. Ele não procura os que se julgam perfeitos, mas aqueles que reconhecem sua necessidade de algo maior. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que cada revelação toca áreas diferentes. Sua mente, seu coração, suas relações, seus dons, seu chamado, até chegar ao ponto central, que é a intimidade com ele. Cada uma delas foi preparada para que você não apenas escute, mas viva uma transformação real. Imagine por um momento a cena descrita em Atos dos Apóstolos, quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em oração. Eles não esperavam apenas palavras, mas receberam fogo, coragem e direção. A vida deles nunca mais foi a mesma. Agora pense, e se hoje o mesmo Espírito quiser descer sobre a sua vida com revelações que podem mudar a maneira como você ora, como você enxerga seus problemas e até mesmo como você se relaciona com Deus? Essa experiência não está presa ao passado, ela está disponível aqui e agora. O convite é simples e profundo. Abra o coração. Não assista este vídeo como se fosse apenas mais uma mensagem. Escute como se o próprio Jesus estivesse falando diretamente com você, porque é assim que o Espírito Santo age. Ele pega palavras humanas e as transforma em sementes divinas. Se você permitir, cada revelação será como uma semente plantada em solo fértil, pronta para gerar frutos que marcarão sua caminhada. Mas se você resistir, tudo continuará igual. A escolha é sua e o céu inteiro espera pelo seu sim. Então, prepare-se. O que você vai ouvir não é apenas conhecimento, mas direção espiritual. Ao final, você terá em suas mãos chaves que podem libertar sua mente das mentiras, curar feridas que você esconde há anos, ativar dons que estavam adormecidos e revelar o chamado que talvez você tenha deixado de lado por medo ou insegurança. É hora de deixar o Espírito Santo conduzir você a um novo nível de vida. Este é o momento em que as 13 revelações se apresentam diante de você. E se você aceitá-las de coração, nada permanecerá como antes. O Espírito Santo expõe mentiras escondidas em sua mente. Você já percebeu como muitas vezes acreditamos em vozes que não vêm de Deus, mas que se infiltram no nosso coração,
e acabam moldando a maneira como nos vemos e como enxergamos a vida. São frases como: você não é capaz, ninguém se importa com você, Deus não se importa com a sua dor. Essas mentiras, quando não identificadas, criam raízes profundas e se transformam em prisões invisíveis que controlam sentimentos, atitudes e até a fé. O Espírito Santo é aquele que entra nesses lugares escuros da mente e traz à luz o que estava escondido. Ele não apenas revela a mentira, mas mostra também a verdade que liberta. Muitos carregam lembranças de palavras ditas por pessoas queridas, que feriram como flechas. Outras vezes, não foi ninguém de fora, mas a própria voz interna repetindo fracassos passados como se fossem sentenças definitivas. É nesse ponto que o Espírito Santo age com autoridade, mostrando que nada do que foi dito contra você tem mais poder do que aquilo que Deus declara sobre sua vida. Quando Jesus enfrentou o deserto, Satanás tentou enganá-lo com distorções da palavra, mas Jesus respondeu com a verdade, declarando cada escritura com firmeza. Da mesma forma, o Espírito Santo traz à memória a palavra para desfazer as mentiras que você acreditou até hoje. Essa revelação é um confronto direto. Ela incomoda porque ninguém gosta de admitir que acreditou em enganos, mas ao mesmo tempo ela liberta, porque só quem reconhece a mentira pode viver a verdade. João capítulo 8, versículo 32 diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." O Espírito Santo faz exatamente isso. Ele expõe a raiz, aponta onde começou a ferida e mostra como substituí-la pela promessa de Deus. A mentira dizia que você era fraco, mas a verdade declara que em Cristo você pode todas as coisas. A mentira dizia que sua história acabou, mas a verdade revela que quem tem a última palavra é o Senhor. Quando o Espírito Santo abre os olhos, você percebe que muito do peso que carregava não vinha de circunstâncias reais, mas de crenças equivocadas que minavam sua esperança. Ele mostra que você não é o que disseram, nem o que o passado mostrou, mas o que o céu escreveu sobre você. Essa é a primeira revelação. Há mentiras que precisam ser expostas, destruídas e substituídas pela verdade. O Espírito Santo não apenas aponta o erro, ele traz clareza, renova sua mente e mostra que sua identidade está firmada no amor de Deus. A partir do momento em que você acolhe essa revelação, você começa a caminhar mais leve, livre das correntes invisíveis que o prendiam. O Espírito Santo desperta uma sede insaciável por Deus. Há uma diferença entre saber que Deus existe e viver com o coração queimando de desejo pela presença dele. Muitos passam anos frequentando igrejas, lendo a Bíblia e até orando, mas sem experimentar aquela fome que consome por dentro, aquela sede que nada mais no mundo consegue saciar. Essa é a segunda revelação. O Espírito Santo não quer apenas que você o conheça de forma intelectual. Ele quer despertar dentro de você uma paixão viva, que transforma a rotina espiritual em encontros reais. Quando essa sede é despertada, as orações deixam de ser repetição de palavras e passam a ser conversas profundas, carregadas de intimidade. Esse desejo não nasce do esforço humano, mas é obra direta do Espírito. Ele acende no coração uma chama que não se apaga, um impulso que leva a buscar mais, a querer mergulhar em águas mais profundas. Jesus falou sobre isso em João capítulo 7, versículo 37 a 38. "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Quando o Espírito Santo desperta essa sede, não é apenas para que você seja saciado, mas para que se torne fonte para outros. Aquilo que você recebe em secreto transborda em sua vida, alcançando sua família, amigos e todos ao redor. O que antes parecia cansativo, como orar, ler a palavra ou adorar, passa a ser prazer.
O coração começa a pulsar com expectativa cada vez que você se aproxima de Deus. E mesmo quando o mundo tenta oferecer distrações, você percebe que nada se compara à alegria que vem da presença dele. É como alguém que prova de uma fonte pura de água e nunca mais consegue se satisfazer com água suja. O Espírito Santo mostra que só ele pode preencher o vazio que tantas coisas tentaram ocupar sem sucesso. Essa revelação é também um alerta. Quando você sente a sede diminuindo, é sinal de que algo está roubando sua atenção. O Espírito Santo desperta a consciência para não deixar que preocupações, pecados ou distrações matem a fome por Deus. Ele convida você a voltar ao primeiro amor, aquele momento em que a fé era simples, sincera e cheia de entusiasmo. Ele reacende o fogo e mostra que a busca não é opcional, mas essencial para uma vida transformada. Quem aceita essa revelação de coração passa a viver não apenas com fé, mas com paixão. E essa paixão é o combustível que sustenta a caminhada até o fim. O Espírito Santo revela seu verdadeiro valor. Uma das maiores mentiras que o inimigo planta é a de que você não tem valor, de que sua vida é irrelevante, de que nada do que faz realmente importa. Essas vozes, repetidas ao longo do tempo, tentam construir uma identidade distorcida, baseada em rejeição, fracasso e comparações. Mas a terceira revelação do Espírito Santo vem justamente para quebrar esse ciclo. Ele abre os seus olhos para enxergar o valor que Deus colocou em você desde o princípio. Antes mesmo de você nascer, já havia um propósito traçado pelo Criador, e nenhum erro, nenhum abandono e nenhuma palavra de desprezo pode apagar isso. Quando o Espírito Santo revela seu verdadeiro valor, algo profundo acontece. A insegurança perde espaço, a comparação deixa de ter força, e o medo de não ser suficiente vai sendo substituído pela convicção de que você é filho amado. Romanos, capítulo 8, versículo 16, declara que o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa confirmação não é apenas um conceito, mas uma experiência que muda a forma como você se enxerga. Você deixa de se ver como alguém sem importância e passa a entender que carrega dentro de si a marca do céu. O inimigo sempre tentará usar as feridas do passado para reduzir sua percepção de valor. Ele lembra das vezes que você falhou, dos relacionamentos em que foi rejeitado, das portas que se fecharam, como se tudo isso fosse prova de que você não tem importância. Mas o Espírito Santo revela a verdade. Cada cicatriz pode se tornar um testemunho de vitória. Cada dor pode ser usada como ferramenta para levantar outros, e cada rejeição pode ser o empurrão que o direciona para onde Deus quer que você esteja. Ele mostra que o valor não está no que você perdeu, mas no que Ele já colocou dentro de você. Essa revelação muda completamente a forma de viver. Quando você entende seu verdadeiro valor, começa a tomar decisões diferentes, porque não aceita mais qualquer coisa que o mundo oferece. Você aprende a dizer não ao que diminui sua essência e sim ao que fortalece sua identidade. E esse entendimento não gera orgulho, mas gratidão, porque você percebe que o valor que carrega não vem de si mesmo, mas da presença do Espírito em sua vida. Ele faz você compreender que não é apenas alguém tentando sobreviver, mas alguém chamado para impactar. O Espírito Santo, ao revelar seu valor, também o conduz a reconhecer dons e capacidades que estavam escondidos. Aquilo que parecia pequeno passa a ser grande nas mãos de Deus. O que parecia insignificante se transforma em instrumento de transformação. Ao aceitar essa revelação, você para de se ver como vítima e começa a caminhar como filho amado, cheio de dignidade e propósito. E quando essa verdade se firma no coração,
Nenhuma palavra de desprezo, nenhum olhar de rejeição e nenhuma circunstância pode diminuir o brilho do que o Espírito Santo já declarou sobre você. O Espírito Santo mostra onde estão suas feridas ocultas. Existem dores que você já reconhece e até aprendeu a conviver com elas, mas também existem feridas tão profundas que você preferiu esconder, fingindo que não existem. São marcas guardadas no silêncio, escondidas atrás de sorrisos, lembranças que você evita porque doem demais. Essa é a quarta revelação. O Espírito Santo não ignora essas feridas. Ele as revela não para envergonhar você, mas para curar. Ele sabe onde estão os pontos mais sensíveis do seu coração e, com delicadeza, toca nesses lugares que ninguém mais pode alcançar. Muitas vezes, o ser humano tenta resolver essas dores sozinho. Alguns buscam distrações, outros tentam preencher o vazio com conquistas, relacionamentos ou até hábitos que apenas anestesiam momentaneamente. Mas a ferida continua lá, corroendo por dentro, roubando a paz e a alegria. O Espírito Santo, quando revela essas áreas, não vem como um acusador, mas como médico de almas. Ele coloca luz nos cantos mais escuros e mostra que não adianta ignorar o que ainda sangra, porque só a verdade pode trazer cura. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, está escrito: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Essa revelação pode ser desconfortável, porque ninguém gosta de revisitar dores antigas. Às vezes, a lembrança de uma traição, uma palavra cruel ou uma perda faz você querer fechar ainda mais o coração. Mas quando o Espírito Santo abre essas memórias, ele faz isso acompanhado de graça e de esperança. Ele não apenas mostra a ferida, mas também derrama o bálsamo que cicatriza. É como se dissesse: "Eu vejo onde você foi ferido, mas também sei como restaurar." Quando você permite que o Espírito Santo revele essas áreas, começa um processo de libertação. Aquilo que antes era um peso secreto vai se transformando em testemunho de superação. A mágoa vai dando lugar ao perdão, o ressentimento vai sendo substituído pela paz, e a dor que parecia eterna se torna memória de um milagre. É nesse momento que você percebe que não precisa mais carregar sozinho aquilo que foi pesado demais para suportar. Aceitar essa revelação é reconhecer que a cura começa quando se abre espaço para que Deus trate o invisível. O Espírito Santo não ignora sua história, ele ressignifica cada detalhe dela. E ao expor as feridas ocultas, ele também mostra que a sua vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de entrega. Porque quando você se entrega, ele entra e transforma o que parecia irreparável em fonte de vida nova. Essa revelação abre caminho para um coração curado, leve e pronto para viver as próximas etapas daquilo que Deus preparou para você. O Espírito Santo abre seus olhos para ataques invisíveis. Nem todas as batalhas que você enfrenta são visíveis. Muitas vezes, o inimigo não se apresenta de forma clara, mas age em silêncio, através de distrações, pensamentos sutis, ambientes aparentemente inofensivos ou pessoas que minam sua fé pouco a pouco. Essa é a quinta revelação. O Espírito Santo abre os olhos espirituais para enxergar ataques que sem ele passariam despercebidos. Ele mostra que não é apenas contra carne e sangue que lutamos, mas contra forças espirituais que tentam paralisar nossa caminhada e roubar nossa esperança. O perigo dos ataques invisíveis é que eles parecem normais. Uma pequena concessão aqui, uma distração ali, um hábito que parece inofensivo, até que quando você percebe, já está distante de Deus. O Espírito Santo atua como sentinela, alertando você quando algo que parece pequeno está abrindo portas perigosas.
Ele desperta sua consciência, trazendo clareza sobre pensamentos que não vêm de Deus e sobre situações que estão sendo usadas para enfraquecer sua fé. Foi assim com o apóstolo Pedro, que não percebeu o quanto estava sendo atacado até que Jesus lhe disse em Lucas, capítulo 22, versículo 31. Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar você como trigo. Essa revelação não tem o objetivo de gerar medo, mas discernimento. O Espírito Santo não expõe os ataques invisíveis para assustar você, mas para que saiba como vencê-los. Ele mostra a estratégia do inimigo e, ao mesmo tempo, revela a saída. Muitas vezes, ele alerta no íntimo com um incômodo, uma inquietação, ou até mesmo com um silêncio que chama a atenção. E quando você dá ouvidos, percebe que foi livrado de algo maior. Quando os olhos espirituais são abertos, você começa a enxergar além do óbvio. Percebe que certas discussões não são apenas sobre opiniões, mas tentações para roubar sua paz. Entende que certas oportunidades não são portas abertas por Deus, mas armadilhas disfarçadas. Reconhece que pensamentos de desânimo não são apenas emoções, mas dardos inflamados que precisam ser apagados com a fé. O Espírito Santo faz você ver o que está por trás do cenário e mostra que nenhuma estratégia do inimigo é maior do que o poder de Deus. Aceitar essa revelação é decidir viver em alerta, não pela força humana, mas guiado pela vigilância do Espírito. Ele não apenas revela os ataques invisíveis, mas também fortalece sua mente, renova sua coragem e garante que você não está sozinho em nenhuma batalha. A vitória começa quando você enxerga o que antes estava escondido e aprende a reagir com a verdade, a oração e a fé. O Espírito Santo não deixa você caminhar às cegas. Ele abre seus olhos e assegura que nenhuma cilada poderá prevalecer contra aqueles que confiam no Senhor. O Espírito Santo ativa dons adormecidos. Dentro de cada pessoa existem talentos e dons que muitas vezes nunca foram usados plenamente. Alguns foram enterrados pela insegurança, outros foram deixados de lado por causa de feridas, e muitos estão simplesmente esquecidos porque o ritmo da vida empurrou você para longe daquilo que Deus colocou em seu interior. Essa é a sexta revelação. O Espírito Santo não apenas lembra quem você é, mas desperta dons que estavam silenciosos, esperando o momento certo para florescer. Ele sopra sobre aquilo que parecia morto e faz reviver habilidades e chamados que você pensava que nunca mais usaria. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, "Por essa razão, lembro-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você." Essa palavra ecoa hoje como um chamado do Espírito Santo. Ele é o responsável por reacender a chama, por ativar capacidades espirituais e naturais que não estavam em evidência, mas que fazem parte do propósito de Deus para a sua vida. Talvez você já tenha sentido em algum momento que foi chamado para ensinar, servir, aconselhar, interceder ou liderar, mas deixou isso adormecer. O Espírito Santo vem para dizer: ainda está aí dentro e eu quero usar. Quando ele ativa dons adormecidos, não é apenas para sua satisfação pessoal, mas para impactar vidas. Os dons do Espírito nunca são para o ego, mas para a edificação da igreja e para que o nome de Jesus seja exaltado. Muitas vezes, ele coloca oportunidades diante de você para que o dom se manifeste, e é nesse momento que a fé precisa entrar em ação. O que estava escondido começa a ser revelado, e você descobre que é capaz de muito mais do que imaginava quando age sob a unção do Espírito. Essa revelação também traz um desafio: não enterrar mais os talentos.
Jesus contou a parábola em Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30, mostrando que aqueles que multiplicaram seus talentos foram recompensados, mas o que os escondeu foi repreendido. O Espírito Santo mostra que cada dom recebido é uma responsabilidade. Se ele despertou algo em você, é porque deseja que isso produza frutos. Aceitar essa revelação é estar disposto a se mover. O Espírito Santo sopra sobre dons que estavam esquecidos e dá coragem para colocá-los em prática. Ele mostra que não importa quanto tempo passou, ainda é possível viver aquilo que Deus plantou em seu coração. O que estava apagado pode ser reacendido. O que estava adormecido pode se tornar instrumento poderoso. E quando você se abre a essa revelação, descobre que o Espírito não desperta apenas dons, mas também a ousadia necessária para colocá-los em ação no tempo certo. O Espírito Santo revela oportunidades divinas no comum. Quantas vezes você já pediu a Deus um sinal grandioso, esperando algo extraordinário, enquanto o Espírito Santo estava mostrando oportunidades escondidas nas pequenas coisas do dia a dia? Essa é a 7ª revelação. Ele abre seus olhos para perceber que, muitas vezes, o sobrenatural de Deus se manifesta dentro daquilo que parece rotineiro. O trabalho de cada dia, a conversa simples com alguém, uma porta aparentemente comum que se abre, tudo pode ser um palco para mover do Espírito quando você aprende a enxergar além das aparências. O ser humano tende a buscar o extraordinário em grandes manifestações. Mas o Espírito Santo mostra que o extraordinário está também nas situações simples. Foi assim com Moisés, quando ele pastoreava ovelhas no deserto e se deparou com uma sarça que ardia sem se consumir. Foi no comum que Deus revelou um chamado eterno. Foi assim também em João capítulo 6, quando um menino entregou 5 pães e 2 peixes, algo tão pequeno, mas que se tornou o cenário de um milagre que alimentou multidões. O Espírito Santo revela que nada é insignificante quando colocado nas mãos de Deus. Essa revelação quebra a mentalidade de que só experiências grandiosas importam. Ela mostra que cada detalhe da vida pode carregar propósito. Uma conversa no ônibus pode ser oportunidade de semear esperança. Uma ligação inesperada pode ser chance de reconciliar um coração. Uma porta aparentemente pequena pode ser o início de um novo capítulo. O Espírito Santo ensina que não existe acaso para quem caminha guiado por ele, porque cada passo pode ser parte de um plano maior. O grande perigo é viver distraído, acreditando que apenas os grandes acontecimentos têm valor. Por isso, o Espírito Santo desperta sensibilidade para que você não perca o momento certo. Ele sussurra: preste atenção, aqui está algo que parece comum, mas carrega o extraordinário de Deus. Quando você aceita essa revelação, começa a enxergar milagres escondidos no cotidiano. Sua vida deixa de ser uma sequência de dias iguais e passa a ser uma jornada de descobertas. Aceitar essa revelação significa mudar o olhar. Significa perceber que até as tarefas mais simples podem ser usadas para o cumprimento de algo maior. O Espírito Santo mostra que ele não precisa de cenários extraordinários para se manifestar, porque ele mesmo torna extraordinário tudo aquilo que toca. Quando essa verdade entra em seu coração, você passa a viver com expectativa diária, sabendo que a próxima oportunidade divina pode estar escondida no detalhe mais comum do seu dia. O Espírito Santo revela conexões certas e pessoas erradas. Uma das maiores armadilhas que impedem muitos de avançar é estar cercado de pessoas que não foram enviadas por Deus. Relações erradas podem sugar suas forças, roubar sua paz e desviá-lo do propósito. Essa é a 8ª revelação. O Espírito Santo abre seus olhos para discernir quem deve permanecer ao seu lado e quem precisa ser deixado para trás.
Ele mostra que não é a quantidade de pessoas ao redor que define sua caminhada, mas a qualidade das conexões que você constrói sob a direção dele. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Abraão só pôde ver o cumprimento da promessa quando se separou de Ló, em Gênesis capítulo 13. Jesus, em vários momentos, afastava a multidão para estar apenas com alguns discípulos em momentos estratégicos. Isso nos ensina que nem todos estão preparados para caminhar ao nosso lado em todos os estágios. O Espírito Santo revela quando alguém está sendo usado para fortalecer sua fé e também quando uma presença está drenando sua energia espiritual. Muitas vezes, você pode se apegar a pessoas por laços emocionais, medo de ficar sozinho ou por achar que não encontrará apoio em outro lugar. Mas o Espírito Santo mostra que conexões erradas custam caro, atrasam sua vida, distorcem sua visão e, em alguns casos, até o afastam de Deus. Ele alerta quando alguém só está ao seu lado por interesse, quando uma amizade está alimentando hábitos que o enfraquecem ou quando uma relação está impedindo que você ouça a voz de Deus com clareza. Por outro lado, ele também revela conexões divinas, pessoas enviadas para acrescentar, apoiar, orar junto e abrir portas. São amizades que não competem, mas somam, que não prendem, mas impulsionam, que não julgam, mas ajudam a restaurar. Essas conexões certas são como pilares que sustentam sua caminhada. Muitas vezes, elas não chegam de forma chamativa, mas o Espírito Santo confirma em seu coração que são presentes de Deus para esta estação. Aceitar essa revelação significa ter coragem de obedecer. Significa permitir que o Espírito Santo direcione quem entra e quem sai da sua vida. Essa obediência pode doer porque envolve despedidas, cortes e até decepções. Mas quando você confia, descobre que cada pessoa que sai abre espaço para alguém que realmente reflete o cuidado de Deus. E quando as conexões certas se estabelecem, sua vida começa a fluir de maneira mais leve, porque você percebe que não está sozinho, mas cercado por pessoas que o conduzem mais perto da vontade do Senhor. O Espírito Santo mostra a diferença entre paz falsa e paz verdadeira. Quantas vezes você já acreditou estar em paz apenas porque não havia conflitos aparentes, mas por dentro continuava vazio e inquieto? Essa é a 9ª revelação. O Espírito Santo abre seus olhos para distinguir entre a paz falsa, que é apenas ausência de problemas visíveis, e a paz verdadeira, que vem diretamente de Deus e permanece mesmo quando as circunstâncias são contrárias. A falsa paz é como uma anestesia passageira que mascara a dor, mas não resolve a causa. A verdadeira paz é profunda, enraizada na presença de Cristo e traz descanso mesmo em meio às tempestades. Jesus falou sobre isso em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo oferece uma paz condicionada. Quando há dinheiro suficiente, quando a saúde está boa, quando não há problemas aparentes. Mas basta uma crise inesperada para essa falsa paz se desmoronar. O Espírito Santo revela essa diferença, mostrando que a paz de Deus não depende do que acontece ao redor, mas do que já foi estabelecido dentro de você. É um estado do coração que se mantém firme, porque sabe em quem confia. Essa revelação é fundamental porque muitas vezes aceitamos situações que parecem tranquilas, mas que, na verdade, nos afastam do propósito. É possível sentir uma paz enganosa ao se conformar com a mediocridade, ao se afastar de desafios que Deus está chamando você a enfrentar, ou ao permanecer em ambientes que não confrontam sua fé. O Espírito Santo mostra que isso não é paz, mas estagnação. Ele revela que a paz verdadeira não é a ausência de lutas, mas certeza da presença de Deus em cada passo. Quando você experimenta essa revelação, aprende a não se deixar enganar pelas aparências.
Reconhece que estar em um lugar aparentemente confortável pode ser perigoso se não houver a confirmação do Espírito. E por outro lado, percebe que estar no centro da vontade de Deus, mesmo em meio a pressões e incertezas, gera uma paz que nada pode abalar. É como estar no olho de um furacão, mas com o coração sereno, porque sabe que o Senhor está no controle. Aceitar essa revelação transforma sua forma de viver. Você para de buscar segurança em circunstâncias e passa a buscar segurança na presença de Deus. Aprende a dizer não às distrações que trazem uma paz temporária, e sim ao caminho que traz descanso eterno. O Espírito Santo não apenas mostra a diferença, ele conduz você a experimentar diariamente a paz verdadeira, aquela que guarda sua mente e seu coração em Cristo Jesus. O Espírito Santo revela seu chamado em meio ao caos. Muitos acreditam que só descobrirão o propósito de Deus quando tudo estiver calmo, quando a vida estiver em ordem e as circunstâncias favoráveis. Mas a 10ª revelação mostra algo diferente. O Espírito Santo é especialista em revelar o chamado justamente em meio ao caos. Ele transforma situações de confusão em cenários de clareza. É no meio da tempestade que ele faz você ouvir uma voz firme dizendo: "Este é o caminho, siga por ele." Enquanto o mundo espera estabilidade para dar o próximo passo, o Espírito Santo mostra que o chamado floresce mesmo em terrenos instáveis. Foi assim com Moisés, que descobriu sua missão de libertador não no conforto do palácio, mas no exílio do deserto. Foi assim com Gideão, que recebeu a visita do anjo do Senhor quando se escondia com medo dos inimigos, em Juízes capítulo 6. Foi assim com os discípulos, que estavam trancados por medo, mas receberam o sopro do Espírito que os transformou em testemunhas ousadas. O Espírito Santo sempre encontra espaço no meio do caos, para acender uma chama de propósito que não pode ser apagada. Essa revelação é essencial porque muitos desistem quando as coisas ficam difíceis, acreditando que o tempo de Deus ainda não chegou. Mas o Espírito Santo mostra que o caos pode ser o palco perfeito para a manifestação do chamado. É na crise que você descobre dons que nunca usou. É na dor que você encontra compaixão para ajudar outros. É na pressão que nasce a coragem para dizer sim ao que parecia impossível. Ele transforma cenários de desespero em escolas de preparação para o destino. Quando essa revelação é acolhida, o medo perde força. Você entende que não precisa esperar as condições ideais para obedecer. O Espírito Santo mostra que cada detalhe do caos pode estar apontando para uma direção nova. A perda que parecia derrota pode ser a virada para um recomeço. A crise que parecia o fim pode ser o empurrão que faltava para você entrar no centro da vontade de Deus. Ele não desperdiça nenhum momento de dor, porque até no caos existe propósito. Aceitar essa revelação é decidir ouvir a voz de Deus acima do barulho da tempestade. É abrir o coração e dizer: Espírito Santo, mostra-me o que o Senhor está construindo em meio a tudo isso. Quando você faz isso, descobre que o chamado não está esperando o caos acabar. Ele já está presente no meio dele. E quando essa consciência desperta, o caos deixa de ser prisão e se torna o solo onde nasce uma nova missão. O Espírito Santo revela estratégias específicas para a sua batalha. Cada pessoa enfrenta lutas únicas. Para alguns, é a batalha contra pensamentos de ansiedade. Para outros, é a guerra contra vícios, relacionamentos quebrados ou sentimentos de rejeição. O que funciona para um não necessariamente funciona para outro, porque cada coração tem feridas e desafios diferentes. Essa é a 11ª revelação. O Espírito Santo não traz apenas uma palavra de encorajamento genérica. Ele revela estratégias específicas para a sua batalha. Ele sabe exatamente onde você está e o que precisa fazer para vencer.
Foi assim com Davi. Quando enfrentou Golias, não usou a armadura de Saul, porque entendeu que aquela não era a estratégia para ele. Em vez disso, guiado por Deus, escolheu 5 pedras lisas e derrotou o gigante com apenas uma. A vitória não veio do método comum, mas da direção específica que vinha do alto. Em Josué capítulo 6, o povo de Israel venceu Jericó não com armas, mas marchando em silêncio durante 6 dias e levantando um grande clamor no 7º. Cada batalha exigiu uma estratégia diferente, revelada pelo Espírito de Deus. Essa revelação é libertadora porque mostra que você não precisa se comparar nem copiar os métodos dos outros. O Espírito Santo sabe qual é a chave que abre a sua vitória. Às vezes, ele vai direcionar você a jejuar. Em outras, vai pedir que apenas confie em silêncio. Em certos momentos, vai levá-lo a agir com ousadia. Em outros, vai instruí-lo a esperar com paciência. O segredo é estar sensível à voz dele e obedecer, mesmo quando a instrução parecer incomum ou simples demais. O inimigo sempre tenta fazer você acreditar que não existe saída, mas o Espírito Santo mostra que sempre há um caminho preparado. Ele revela portas escondidas, soluções inesperadas e forças que você não sabia que tinha. Quando você se abre a essa revelação, começa a perceber que não está lutando sozinho, mas guiado passo a passo. O Espírito Santo não apenas encoraja, ele entrega armas espirituais personalizadas para a sua situação. Aceitar essa revelação é como ter um general celestial à frente de suas batalhas. Você para de lutar com suas próprias forças e começa a confiar no direcionamento do alto. E quando segue a estratégia que ele dá, descobre que até gigantes caem, muralhas ruem e prisões se abrem. Porque nenhuma batalha é maior do que o poder daquele que revela o caminho certo no tempo certo. O Espírito Santo revela o tempo de esperar e o tempo de agir. Uma das maiores dificuldades do coração humano é lidar com o tempo. Há momentos em que você quer correr quando deveria estar parado, e outros em que insiste em ficar parado quando Deus já mandou avançar. Essa é a 12ª revelação. O Espírito Santo ensina a discernir o tempo certo, revelando quando é hora de esperar e quando é hora de agir. Essa distinção é vital, porque muitos perdem bênçãos por se apressarem e outros perdem oportunidades por demorarem demais. O Espírito Santo é aquele que ajusta seu relógio espiritual ao ritmo do céu. A Bíblia está repleta de exemplos disso. O povo de Israel esperou 40 anos no deserto, porque não discerniu o tempo de entrar na terra prometida. Já em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus ordenou aos discípulos que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem pela promessa do Pai. Eles poderiam ter saído apressados, tentando agir em suas próprias forças, mas obedeceram à instrução de esperar, e assim experimentaram o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes. Isso mostra que tanto a pressa quanto a estagnação podem ser perigosas quando não são guiadas pelo Espírito. Essa revelação traz equilíbrio. O Espírito Santo revela quando a espera é preparação e não perda de tempo. Ele mostra que há sementes que precisam de estações para germinar e que há processos que só amadurecem com paciência. Mas também revela quando a espera terminou, quando a porta está aberta e é hora de atravessar. Ele acende no coração um impulso santo que tira você da inércia e coloca em movimento para não perder o momento da oportunidade. Muitos vivem frustrados porque confundiram o tempo. Alguns se precipitaram em relacionamentos, decisões financeiras ou escolhas ministeriais e colheram dores desnecessárias. Outros deixaram passar o tempo de agir por medo ou insegurança e perderam portas que Deus havia aberto. O Espírito Santo é aquele que diz em seu íntimo, agora não, ou agora é o momento. Ele não apenas revela o caminho, mas também o ritmo.
Aceitar essa revelação muda sua forma de esperar e de agir. Você aprende que esperar não é estar parado, mas estar em preparação, alinhado com Deus. E aprende que agir não é simplesmente se mover, mas se mover no tempo exato em que o Espírito confirma. Quem aceita essa revelação vive em harmonia com os tempos de Deus, experimenta menos frustração e mais frutos, porque entende que existe um tempo para cada propósito debaixo do céu e que o Espírito Santo é o guia fiel que conduz em cada estação. O Espírito Santo revela a grandeza da intimidade com Ele. Entre todas as revelações que você pode receber, esta é a que dá sentido a todas as outras. O Espírito Santo mostra que não há nada mais grandioso do que viver em intimidade com Ele. Essa intimidade não é apenas conhecer sobre Deus, mas conhecê-lo de perto. Sentir sua presença em cada detalhe da vida, aprender a ouvir sua voz e desfrutar da paz que só existe na comunhão contínua. É nessa revelação que tudo se encaixa. Dons despertam sentido, feridas encontram cura, mentiras são destruídas, porque tudo converge para um relacionamento profundo e vivo com Ele. Intimidade não se constrói em um dia. É fruto de entrega diária, de abrir espaço em meio ao barulho do mundo para ouvir o sussurro suave que fala dentro de você. Foi assim com Samuel, ainda menino, em 1 Samuel capítulo 3, quando aprendeu a reconhecer a voz de Deus em meio ao silêncio da noite. Foi assim com Maria, que escolheu estar aos pés de Jesus em vez de se perder nas distrações. O Espírito Santo revela que quanto mais você se aproxima, mais percebe que a verdadeira vida não está nas coisas que possui, mas na presença que carrega. Essa revelação transforma a forma como você enxerga tudo. Os problemas não desaparecem, mas deixam de ser gigantes quando comparados com a grandeza de estar em comunhão com o Espírito. As vitórias não se tornam motivo de orgulho, mas de gratidão, porque você entende que tudo vem dele. Até as perdas se tornam suportáveis, porque a presença dele preenche o vazio. A intimidade é o lugar onde o coração encontra descanso, onde as lágrimas se transformam em oração e onde o silêncio se converte em resposta. Aceitar essa revelação é aceitar viver não apenas momentos esporádicos com Deus, mas uma vida inteira de comunhão. É entender que o Espírito Santo não deseja visitá-lo de vez em quando, mas habitar em você todos os dias. Ele quer ser companheiro constante, conselheiro fiel e amigo inseparável. Quando essa verdade invade sua alma, você percebe que nada neste mundo pode substituir a presença dele. O que antes era obrigação religiosa se transforma em prazer, e o que antes parecia peso se torna privilégio. Essa é a revelação final, o ponto alto que une todas as outras. Viver em intimidade com o Espírito Santo é viver a vida em sua plenitude. E quanto mais você se entrega a esse relacionamento, mais percebe que cada passo, cada decisão e cada detalhe só fazem sentido porque Ele está ao seu lado. Não existe maior revelação do que esta, porque é dela que fluem todas as outras. Quem aceita essa intimidade de coração aberto descobre que o céu começa a ser experimentado aqui na terra. Agora que você recebeu essas 13 revelações, é impossível permanecer o mesmo. O Espírito Santo falou, trouxe luz, expôs mentiras, curou feridas, despertou dons, mostrou oportunidades, revelou conexões, separou a paz verdadeira da falsa, apontou seu chamado em meio ao caos, entregou estratégias de batalha, ensinou sobre o tempo de agir e esperar e, por fim, mostrou que tudo converge para a intimidade com Ele. O céu já plantou sementes no seu coração e a escolha agora é sua. Ou você deixa que essas palavras passem como vento, ou decide acolhê-las de todo o coração e permitir que se transformem em frutos eternos. Não subestime este momento. O Espírito Santo não trouxe você até aqui por acaso.
Ele sabia exatamente o que você precisava ouvir e por isso alinhou cada revelação com a sua realidade. Este é um convite de Deus para uma nova estação na sua vida. Não é apenas uma mensagem, é um chamado para a mudança. E quando você responde com sinceridade, dizendo, sim, Espírito Santo, eu aceito, algo invisível começa a se mover. As correntes que antes pareciam indestrutíveis começam a se romper. A escuridão começa a ceder e uma nova luz começa a nascer. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus disse, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Esse guia está aqui, não em teoria, mas em presença real. Ele quer ser mais do que um consolo passageiro. Ele quer ser direção constante. Essa é a hora de abrir seu coração, não amanhã, não daqui a um mês, mas agora. Porque cada minuto que passa, sem a plenitude da presença dele, é um minuto perdido. E você não foi criado para viver no raso, mas para mergulhar nas águas profundas do Espírito. Por isso, eu te convido a orar comigo neste momento. Feche os olhos, se possível, e declare: Espírito Santo, eu recebo essas revelações de todo o coração. Eu abro espaço dentro de mim para que a tua voz se torne clara, para que a tua verdade substitua cada mentira, para que a tua cura alcance minhas feridas, para que os teus dons sejam ativados e o teu chamado se cumpra. Eu não quero viver uma vida superficial. Eu quero viver em intimidade contigo. Guia-me a cada dia, ensina-me a esperar e a agir no tempo certo, fortalece-me em cada batalha e, acima de tudo, habita em mim para sempre. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com sinceridade, o céu ouviu. O Espírito Santo já está agindo. E saiba, quando você decide viver essas revelações, um novo capítulo da sua história começa a ser escrito pelas próprias mãos de Deus. O que virá a partir daqui será marcado por direção, propósito e intimidade com Ele. Essa é a promessa, esse é o presente, essa é a vida que o Espírito Santo sonhou para você.